Muito boa tarde a todos. É reta final de votação nos Estados Unidos, faltando menos de 2 horas para as primeiras urnas fecharem. Daqui a pouco também começam a sair as primeiras pesquisas de boca de urna. A nossa correspondente em Washington, Mariana Jangiacomo, chega com os principais destaques para a gente. Muito boa tarde, Mariana. Oi, Leandro, boa tarde a todos. Leandro, muita expectativa agora nessas últimas horas de votação. Eu estou em um dos locais de votação aqui de Washington, D.C. e vocês podem perceber mais filas se formando aqui atrás de mim. Por quê? Porque agora são quase 4 da tarde no horário local. Isso significa que muita gente está saindo do trabalho e vindo aqui votar, porque nos Estados Unidos o voto não é obrigatório e o dia de votação não é feriado. Por isso, muita gente deixa para votar logo de manhãzinha, antes de trabalhar ou depois na volta. Eu conversei com os trabalhadores eleitorais aqui dessa sessão e eles me disseram que estavam esperando mesmo um pico de pessoas nesse horário, mais filas nesse horário por volta das 4, 5 da tarde, um trabalho intenso que está sendo feito aqui porque esse é um dos locais mais movimentados. E outra curiosidade, Leandro, diferente da nossa eleição no Brasil, aqui os funcionários ganham para trabalhar nas eleições. O quanto ganham depende, da forma como são remunerados, depende de cada estado, mas de forma geral os trabalhadores acabam ganhando sim um salário, um valor para trabalhar aqui no dia das eleições. E olha, por enquanto, tudo ocorrendo tranquilamente. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre alguns incidentes isolados que aconteceram na Geórgia e no Michigan, algumas ameaças ali para esse processo eleitoral, para esse dia de eleição, mas pelo menos aqui em D.C., tudo ocorrendo de forma muito calma. Claro, ontem eu estava lá na Casa Branca e se a gente for para lá, mais perto dos prédios do governo, existe um clima de maior apreensão, de mais ansiedade. A gente mostrou ontem também, né, os tapumes cobrindo lojas, vitrines de restaurantes ali perto da região da Casa Branca, porque as pessoas têm medo de atos de violência. Claro, os protestos costumam acontecer por lá, mas nas outras partes da cidade um clima muito tranquilo. Inclusive, hoje esquentou aqui, a gente passou bastante frio, eu passei bastante frio desde que cheguei aqui no domingo, mas hoje está um dia bem bonito, está um dia bem tranquilo e a votação está ocorrendo aqui de forma normal em D.C. As urnas por aqui fecham às 7 horas da noite, então 9 horas no horário de Brasília. Aqui não há muitas surpresas, mas a gente fica de olho nos estados pêndulo, aqueles estados que devem ser decisivos para as eleições. São esses estados que realmente vão fazer a diferença e é por eles que a gente vai saber quem de fato vai assumir a Casa Branca, mas é muito difícil que a gente saiba isso hoje à noite, né, Leandro? É importante a gente alinhar as expectativas, porque mais uma diferença entre as eleições dos Estados Unidos e as eleições do Brasil é que aqui é muito difícil saber o vencedor da corrida na noite das eleições por causa da forma como eles contam os votos. Cada estado, né, não tem uma lei eleitoral para o país todo, então cada estado define as suas próprias regras eleitorais, a forma como vai contar votos, e a gente tem a questão do voto antecipado e do voto pelo correio. Mais de 80 milhões de americanos já votaram, então um número enorme de votos pelo correio antes mesmo da votação, do dia de votação presencial aqui desta terça-feira, e esses votos são contados depois, e é por isso que a gente pode ter algum cenário como o de 2020, por exemplo, em que os primeiros resultados indicavam uma preferência muito forte por Donald Trump, chegaram a indicar uma vitória ali de Donald Trump. E aí depois foram chegando os resultados dos votos pelo correio, mais votos pesados, né, uma presença pesada de votos para Joe Biden. E aí a gente entendeu que eles chamam aqui de Red Mirage, né? Então a miragem vermelha, a cor dos republicanos, que aconteceu em 2020, que foram esses primeiros votos presenciais, e aí depois os votos pelo correio foram de democratas para Joe Biden. Tudo isso pode acontecer mais uma vez, a gente pode ter essa diferença entre os votos presenciais e os votos pelo correio, mas a gente precisa esperar, claro, acontecer, né? A gente sempre faz as comparações com base no que a gente já viu, mas a gente não sabe como vai ser esse ciclo eleitoral, o final desse ciclo eleitoral, né, que já foi tão cheio de surpresas. Leandro, eu acordei hoje, para mim era até difícil acreditar que o dia tinha chegado, né, acompanhando essa corrida desde o começo, desde lá de trás, quando a gente ainda não sabia quem ia ser o candidato republicano. Vários nomes queriam estar no lugar de Donald Trump, ele foi derrotando um a um, se consagrou ali, se consolidou candidato pelos republicanos. Depois a gente teve, claro, a desistência de Joe Biden, né, depois do debate da CNN, a tentativa de atentado contra Donald Trump.
a tentativa de assassinato contra Donald Trump. A gente teve aí uma série de reviravoltas nesse ciclo eleitoral. Eu falei muito aqui na CNN Brasil o termo sem precedentes, e agora é o capítulo final, né? A gente está falando do dia presencial de votação, que na verdade é o dia final, né, dessa votação, já que tantos americanos já mandaram as cédulas pelo correio ou já votaram pelo período de votação antecipada, mas a gente ainda deve levar alguns dias até saber finalmente quem é que vai ocupar a Casa Branca no ano que vem, Leandro. Agora, Mariana, um homem foi detido pela polícia no complexo do Capitólio em Washington, é isso? Isso, vamos falar então desses incidentes, né? Eu estava dizendo que tudo está correndo com normalidade, mas a gente teve dois incidentes que a gente deve pontuar. Então, a gente teve esse homem mais cedo que foi preso no Capitólio com uma tocha, um sinalizador e cheirando a gasolina, com containers. Foi assim que a polícia descreveu aqui, com o que parecia ser gasolina dentro desses containers. Esse homem foi tentar entrar no Capitólio pelo centro de visitantes, por onde passam os turistas, e aí assim que os guardas olharam para ele, passando ali na revista, já o abordaram, já algemaram esse homem e ele já foi preso. Ele estava também com um caderno que disse que queria levar até o Congresso, mas a gente ainda não tem mais informações sobre esse caso. E um outro incidente aconteceu no Michigan. Um homem de 25 anos de idade foi preso depois de mandar uma carta para o Centro de Denúncias do FBI de West Virginia, dizendo que se Donald Trump vencesse, ele iria cometer um atentado contra cristãos conservadores. Ele teria mandado essa carta para o FBI, dizendo que com essa ameaça e dizendo que o FBI nunca conseguiria chegar nele, já que ele não estava divulgando seu próprio nome, nem o local do atentado, mas o FBI conseguiu então chegar até esse homem também, e ele também foi detido. Então a gente teve esses dois incidentes no Michigan, né, e aqui em DC, no Capitólio. Inclusive aqui em DC, no Capitólio, as visitas foram suspensas hoje. Os turistas costumam, né, poder visitar, claro, o Capitólio dos Estados Unidos, mas depois que esse homem foi preso, o centro de visitantes fechou. Mas esses foram os dois incidentes que a gente teve, pelo menos, de ameaças de ataques, né, algo que poderia acontecer hoje especificamente. A gente também teve uma situação na Geórgia envolvendo ameaças de bomba que eram falsas, mas fora essas a gente teve então essas duas prisões, tanto no Michigan quanto aqui no Capitólio. Leandro. Mariana, obrigado pelas informações. Mariana Jean Giacomo falando ao vivo de Washington, D.C.